Atos capítulo 13, o versículo 22. Atos capítulo 13, versículo 22. Diz assim, irmãos: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi lida. Fala conosco, Senhor, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Fala conosco para a glória do seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Eu gostaria, irmãos, de falar um pouco hoje sobre um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Apenas um homem na Bíblia desfruta da designação de ser um varão conforme o próprio coração de Deus. Davi era esse homem. Segundo os judeus, o maior rei de Israel. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que foi levantado não pelos homens, mas foi levantado por Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado para ser o líder sobre o povo de Israel. Deus levanta pessoas, Deus separa pessoas, Deus escolhe pessoas para cumprir os seus propósitos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. No contexto da sucessão do trono de Israel, naquele tempo, irmãos, Saul reinava sobre os israelitas, mas, segundo a Bíblia, acabou fazendo o que era mal perante o Senhor, e por isso foi rejeitado. E Deus, irmãos, através do profeta Samuel, avisa a Saul, em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, diz que o Senhor buscou para si, Deus falando através do profeta Samuel, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Deus deu ordem para Saul, irmãos. Saul não acatou as ordens de Deus, e por isso Deus o rejeitou. E segundo um comentarista cristão, irmãos, que comentou a expressão "o homem que lhe agrada", o que Deus queria dizer com isso, irmãos? Quem é o homem que agrada a Deus e o porquê? E esse comentarista disse que
em vez de Saul. Deus haveria de escolher um homem com um coração segundo o céu, ou seja, alguém dedicado a obedecer a Deus. Como obedecer a Deus? Obedecer a sua voz. O profeta Samuel, irmãos, é enviado à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, que não estava na casa na sua juventude, porque Deus separa pessoas da sua juventude. Segundo a Bíblia, Davi era pastor de ovelhas, mas no campo enfrentava leões e ursos, porque cria no seu Deus, cria no Deus de Israel. O profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, uma casa privilegiada, porque quando o profeta era enviado a uma casa, era como o próprio Deus adentrando as portas com o propósito de ungir um rei naquele lugar. Ali, irmãos, naquela ocasião, o caráter de Davi foi enfatizado. Samuel, irmãos, quando entra na casa, ele fica impressionado com a imponência de Eliabe, um dos filhos de Jessé. Com a sua altura, com a sua beleza, era soldado, era homem de guerra, e ele diz: Senhor, esse é o rei de Israel. Diz 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, irmãos, que Deus o advertiu. O profeta não sabe de tudo, profetas não sabem de tudo, e Samuel errou, irmãos. E Deus disse ao profeta: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. O Senhor vê o interior do homem, as suas intenções, os seus desejos, o seu posicionamento interior. O que significa, irmão, ser um homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que Davi era um homem sem defeitos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas isso não significa que ele era um homem sem defeitos. Ao contrário, irmãos, a Bíblia afirma a natureza pecaminosa de Davi, um dos episódios mais marcantes da história de Davi. 2 Samuel, capítulo 12. Ele é repreendido pelo Senhor através do profeta Natã por causa de seu grave pecado envolvendo Urias e Batseba. Davi comete um adultério seguido de um assassinato, irmãos. Um homem que Deus escolheu. Davi cometeu adultério, matou, mentiu, traiu sua nação, cometeu vários erros em julgamento, era um mau administrador, e por fim, Davi, um homem segundo o coração de Deus, era incapaz de cuidar da sua casa. Quase todas as vezes, irmãos, que lemos sobre Davi, ele estava fazendo alguma coisa errada. Quase todas as vezes, se você for buscar a história do rei Davi, ele estava fazendo alguma coisa errada. Como alguém imperfeito, irmãos, poderia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? O Salmo 51 é um salmo de Davi, irmãos. Ele nos ajuda a entender a expressão de Deus, o que Deus queria dizer. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus está procurando alguém que faça a sua vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de algumas características de Davi, irmãos. Davi era demais. Quando ninguém queria enfrentar o Golias, irmãos, ele era jovem.
Davi chega na guerra, seus irmãos olham para ele e dizem: o que você está fazendo aqui? E Davi olha e diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus vivo? Sabe o que Davi identificou ali? Esse homem não tem aliança com Deus, porque não foi circuncidado. Mas o nosso povo tem uma aliança. Quem é esse homem? A primeira característica de Davi, irmãos, é que Davi tinha consciência da realidade de sua natureza pecaminosa. Davi sabia que era pecador. Salmo 51, versículo 3, ele diz: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não ignorava os seus pecados. Davi dizia: eu sim, eu pequei. 1 João capítulo 1, versículo 8, irmãos, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. O homem que diz que não peca é mentiroso. Todos pecamos. Martinho Lutero, irmãos, um grande reformador, escreveu uma frase um dia, ele diz assim: eu não tenho outro nome senão pecador. Pecador é o meu nome e pecador é o meu sobrenome. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16, irmãos, Paulo estava passando bastão para o seu aluno Timóteo. Ele vai dizer assim: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo diz: Paulo, dos quais eu sou o principal, o pior. Aí ele diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Paulo estava dizendo: eu fui salvo mesmo com todos os meus erros, para que fosse manifestada em mim a graça e a misericórdia de Deus. Sabe o que é graça, irmãos? Favor imerecido. Quando Paulo aparece na Bíblia, irmãos, ele aparece, salvo engano, em Atos capítulo 9. E na sua primeira referência, ele é o líder do motim, que apedrejava, martirizava Estevão. Ele estava lá concordando com a morte do servo de Deus. Diz a Bíblia que ele respirava ameaças de morte, é um homem cruel e sanguinário. Mas Jesus foi até a ele e mudou o seu caminho, mudou a sua vida. Em primeiro lugar, Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. E em segundo lugar, Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. Salmos capítulo 51, versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Provérbios capítulo 28, irmãos, Provérbios de Salomão, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Como assim? Você precisa confessar para o Cristo que intercede por você, dizer para Ele que você é pecador. Agostinho, irmãos, o autor cristão, diz que o princípio de nossa purificação é a humilde confissão de nossos pecados. Primeiro João capítulo 2, versículo 1, irmãos, diz que se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Advogado, irmãos, é aquele que advoga a nossa causa diante de Deus. Quem é essa pessoa? Cristo. Para defender, irmãos, a causa dos pecadores,
pecadores confessos, Jesus Cristo é o advogado que garante o perdão, pois Ele é justo. O autor aos Hebreus, irmãos, capítulo 7, versículo 25, ele diz assim: portanto, Jesus pode salvar perfeitamente aqueles que por meio dele vão a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Você precisa correr para Jesus. Em primeiro lugar, Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. Em segundo lugar, Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus. E em terceiro lugar, Davi demonstrava verdadeiro arrependimento, clamava pela misericórdia de Deus e clamava pela purificação divina. No Salmo 51, versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18, salvo engano, diz assim, irmãos: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, por causa do sangue que Ele derramou na cruz. João capítulo 13, versículo 8, Jesus disse a Pedro, irmão: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Eu preciso te lavar, como dos seus pecados. Lavar significa cancelar, apagar, cobrir. Em João capítulo 15, versículo 3, olha o poder dessa palavra pregada, irmãos. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vós já estáis limpos. Essa palavra limpa, irmãos, a nossa alma. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perseverar, irmãos, no falso orgulho que nega os pecados de uma pessoa não é apenas enganar a nós mesmos, mas acusar Deus de mentir, uma vez que a sua palavra declara a universalidade do pecado. Todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, todos precisam de perdão, todos precisam ser lavados no sangue de Jesus Cristo, todos. E confessar os pecados, irmãos, é um pré-requisito para receber o perdão e a purificação do Senhor. Entraram duas pessoas no templo um dia, irmãos, um religioso e um publicano. Os dois chegaram diante de Deus, os dois tinham conversas bem diferentes com Deus, irmãos. Eles vão orar, e o religioso diz, olhando para o publicano: ó Deus, graças a Deus que eu não sou como esse publicano, pecador, porque eu dou o dízimo todos os meses, porque eu tenho obras, porque eu venho à sinagoga toda semana. E a oração daquele publicano na última cadeira, com a cabeça baixa, era: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que este desceu justificado para a sua casa, porque aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar, não é ser humilhado, é se humilhar, é diferente, será exaltado. Em primeiro lugar, Davi tinha consciência da realidade do seu pecado. Em segundo, Davi não tinha problema em confessar o seu pecado a Deus.
Em terceiro, Davi demonstrava verdadeiro arrependimento. E em quarto lugar, Davi entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da sua força de vontade. Na verdade, irmãos, você não pode sem Ele. A verdade é essa. Você não pode chegar ao céu sem Ele. Você não pode ter comunhão se Ele não te ajudar. Você não pode orar se Ele não te ajudar. Você não pode vir ao culto se Ele não te ajudar. Você não pode fazer nada se Ele não colocar as mãos ao seu favor. Simples. Aí ele vai orar, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não tenho, mas cria em mim um coração puro e renova em mim, dentro de mim, um espírito reto. Renova dentro de mim. Davi estava dizendo para Deus: eu não posso conseguir, eu não posso ser sem o Senhor desejar. Você não pode conseguir sozinho. Você precisa de Deus. Quando Paulo escreve a Tito, irmãos, capítulo 3, versículo 4 e 5, ele diz: mas quando aparecer a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lavagem da regeneração ali, irmãos, se refere à purificação do crente da culpa do pecado. Quando você corre para Ele para confessar a sua situação, a culpa vai embora. E renovação do Espírito Santo significa o papel do Espírito Santo em realizar um novo nascimento no crente. É a oração de Davi. Um dia, Jesus conversou com um grande rabino, irmão, chamado Nicodemos. Ele conversou de noite, porque aquele homem estava caminhado, não queria parecer com Jesus. E ele vai ter de noite com Jesus. Ele senta com Jesus e fala: o que eu preciso fazer, Jesus? Como eu vou herdar o reino? Aí Jesus disse: você precisa nascer de novo. Nascer de quem, irmão? Como assim? Vou retornar ao ventre da minha mãe, nascer novamente? Não, você precisa nascer de Deus. Deus precisa gerar você de novo, mudar o seu coração, o seu rumo, as suas intenções. Você precisa nascer de novo. É a oração de Davi: cria em mim um espírito reto e um coração puro. Um novo nascimento. Renovação ali, irmãos, quando Paulo escreveu, é anakainosis no original. A palavra sugere uma restauração, transformação, mudança de interior e de vida. Nascer de novo, irmãos, é mudança completa. É quando alguém vai olhar para você e não vai reconhecer você mais, porque o velho homem morreu. É nova vida. E a Bíblia diz que quem nasce de novo, ninguém discerne para onde vai, porque é guiado pelo Espírito. Ninguém te entende, ninguém te compreende de onde que vem isso. É guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Não é mais você que caminha, é Deus que te governa. Não é mais as suas intenções, é Deus te comunicando o seu interior, te movimentando, te levando para Ele, fazendo você chorar, correr para Ele. É isso. É quando você não se sente mais confortável longe dele.
Quem pode nos mudar assim, irmãos? Quando Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei outro Consolador. Outro ali, irmãos, no original é outro como eu. E se eu não for, Jesus dizia, o Consolador não virá a vós. Quem é esse Consolador? O Espírito Santo, que o mundo não vê e não conhece, mas ele veio, irmãos. E Ana Cainoses, irmãos, ressalta o trabalho do Espírito Santo em transformar a vida. E o Espírito Santo transforma. Ele transforma. O Espírito Santo faz um trabalho que a psicologia não pode fazer, irmãos. Que um livro de autoajuda não pode fazer. Que as filosofias do mundo não podem fazer. O Espírito Santo te faz parecer com Cristo. Você sozinho não pode, irmãos. Quem transforma as pessoas, irmãos? Quem pega um homem caído, irmãos, e o faz ser um homem digno? É o Espírito Santo. Quem pega um homem na sarjeta tentando suicídio e leva ele para um altar? O Espírito Santo. Quem pega um homem na penitenciária, irmãos, todo mundo diz que ele não vai voltar, e faz uma obra nele, é o Espírito Santo. Ninguém conseguiu convencer, falar, aconselhar ninguém. O Espírito Santo foi lá, aleluia. Ele penetra as profundezas do coração do homem, irmãos, e fala para ele: Jesus me ama. Você precisa correr para quem te ama de verdade. Quem morreu por você. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz, irmãos: não vos conformeis com esse mundo. Mundo ali, irmãos, é sistema. Acomodar-se e conformar ali, acomodar-se ao modelo, a um padrão. Paulo dizia: não se conforme com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Por que, Paulo? Aí ele diz: para que experimenteis. Vocês precisam saborear o quê? Qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação. Renovação em Romanos capítulo 12, versículo 2, irmãos, indica uma completa mudança para melhor. Deixa eu te contar um negócio. Jesus não te muda para pior. Eu falo isso aqui toda vez, irmãos. Em Cristo você é a sua melhor versão. E em Cristo, aleluia, você será, em nome de Jesus, a sua melhor versão. Você vai chegar a lugares que você não chegaria sem Ele. Você vai falar a pessoas que você não falaria sem Ele. Você vai ser usado como jamais imaginou, com a presença dEle. Uma completa mudança para melhor. Deus não quer te mudar para pior. Às vezes, essa sensação de esmagamento, esse processo que você passa, parece que está tentando te destruir, mas Jesus está lhe tornando melhor. Davi tinha consciência da realidade do seu pecado, por isso ele corria para Deus. Davi não tinha problemas em confessar a Deus, ele era aberto. Eu sou isso aqui, Deus, fica comigo. Um dia, Jesus foi a Pedro, que tinha negado 3 vezes a ele em público, coisa que Jesus tinha falado. Às vezes a gente se precipita
e diz coisas que a gente não é capaz de fazer. E Pedro vai embora, irmãos, ele larga tudo, porque Pedro fracassou. E às vezes fracasso não é o final. O seu fracasso não será o seu final. E Pedro volta a pescar, irmãos, a sua antiga profissão, e diz: esse negócio de ser discípulo não é para mim, porque eu neguei. E quando Pedro achava que tudo estava perdido, Jesus volta com uma janta pronta e diz: come aqui, Pedro. Glória a Deus. Você está cansado, você acabou de enfrentar um problema, uma frustração. Come. Depois eu vou te fazer uma pergunta. Pedro comeu, todo mundo comeu. Do nada Jesus vira e diz: tu me amas, Pedro? Você me ama? É interessante essa pergunta de Jesus. Jesus pergunta para um rapaz que negou ele 3 vezes se ele amava ele, irmãos. O que você vai responder para ele, irmão? Você acabou de negar. Jesus pergunta com ágape, amor incondicional: você me ama incondicionalmente, Pedro? Aí ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. E quando Pedro responde Jesus, ele responde ali no original com fileô. Fileô é amor, ou tratar com carinho. Eu te amo afetuosamente. Pedro estava dizendo para ele assim: Jesus, eu tenho isso aqui para te dar. Esse cara aqui, Jesus, acabou de te negar. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então siga o meu propósito. Porque o seu fracasso não será o seu fim, é um processo. Amém. Glória a Deus. Então, Jesus estava dizendo para ele: Pedro, não é porque você errou que eu não te quero mais. Não é que você errou que eu te descarto. Jesus não descarta ninguém, irmãos. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Tu sabes que eu te amo. Aquele que negou 3 vezes, agora estava confirmando 3 vezes que o amava. Tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Então apacenta as minhas ovelhas. Corra para Deus, irmãos. Faça o que Ele diga, faça o que Ele diz. Davi demonstrava o verdadeiro arrependimento, irmãos. Davi entendeu que a sua comunhão com Deus não dependia da sua força, dependia dele. Porque às vezes você corre para Deus e você se frustra, você não consegue orar, você não consegue atender a sua própria demanda, você quer fazer e não consegue. Isso não depende de você, mas de Deus. Mas não pare porque você não conseguiu. Amém. Glória a Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: hoje você não pode me seguir, Pedro. Porque Jesus entende a sua estatura. Jesus entende o seu tamanho, a sua força. E ele diz para ele: depois, Pedro, você vai me seguir. Fica só comigo. Amém. Caminha comigo, Pedro. Você vai crescer, você vai se fortalecer. Em quinto lugar, a preocupação de Davi, irmãos, não era perder poder, riqueza ou fama. É um esporte interessante, Davi, irmãos. Qual a diferença de Davi e de Saul? Saul era diferenciado, irmãos. É que Saul amava o trono, Davi amava Deus. Quem você ama mais, o trono ou Deus? Você ama a exaltação ou você ama a Deus? Você ama a prosperidade ou você ama Deus? Davi amava Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Davi não era pecado a trono. E falar em trono, alguém escreveu um dia, irmãos, que
uma masmorra com Cristo é um trono. E um trono sem Cristo é um inferno. Você pode estar em qualquer lugar, irmãos, mas se tiver Cristo vai ter paz. E sem paz não adianta estar no trono. Sem paz não adianta estar no trono. Não adianta, irmãos. A preocupação de Davi não era perder poder, riqueza ou fama. A maior preocupação de Davi, irmãos, se você for ler os seus escritos, era ser privado, era perder a sua comunhão com Deus, era perder o relacionamento. Davi amava a presença de Deus. Davi saltava de alegria, irmãos. Davi dançava na presença de Deus. Davi não tinha vergonha de ser crente, irmãos. Aleluia. Glória Ele a não Deus. tinha vergonha. Jesus. Por isso que ele virou rei, irmãos. Ele não tinha vergonha, ele sabia o tamanho do seu Deus. Davi vai orar em Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença. Aleluia. Deus, não me tira de perto de você. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Não vai embora. A oração de Davi era essa. E no Salmo 145, versículo 18, irmãos, diz assim: perto está o Senhor. De quem? Quem, irmãos? De todos os que me invocam, que chamam por Ele, que correm para Ele. Atos capítulo 17, irmãos, versículo 27, diz que o propósito de Deus, qual é o plano de Deus, irmãos? É que eu e você busquemos a sua presença. E diz a Bíblia: se porventura tateando o possamos achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O propósito de Deus é que eu e você busquemos a Ele. Tatear, irmãos, ali significa tocar, provar. Como é que a gente vai tocar Deus, irmãos? Buscando a Ele, separando um tempo para Ele, nos entregando a Ele. Davi, irmão, sabia que Deus não estava longe. Você precisa saber disso. Deus não está longe. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 51, versículo 17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Isso é sacrifício. Coração quebrantado, espírito quebrantado. E diz a Bíblia: a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não despreza, irmãos. Quando a gente corre para Ele com o coração maleável, sabe o que é o coração maleável? Quando você tem reserva com Deus, quando você não é discreto, mas quando você chora, se abre e conta para Ele as suas mazelas, os seus defeitos que você sabe que é defeito e não pode ignorar, e você conta para Ele que você pecou, Aleluia. e vem aquele que é o nosso mediador, Jesus Cristo, Santo é o Senhor. e te consola e te levanta. Alguém escreveu que Jesus, Deus, é aquele que te levanta quando ninguém sabe que você caiu, irmãos. Na verdade, só uma pessoa que sabe das suas lutas pessoais, irmãos, inteiramente, completamente, é só Deus. Só Deus sabe o que você sofre, só Deus sabe o que você sente, porque nem tudo as pessoas sabem, irmãos. Nem tudo você conta, nem tudo você se abre, mas conta para Ele, irmãos. Amém. Glória a Deus. Conta para que Ele pode sarar a sua alma.
libertador do que a oração, irmãos. Quando você desabafa, não com o homem, você desabafa com Deus e você diz: eu não aguento, eu não estou aguentando. E quando você olha para os lados, não tem socorro. Aí diz a Bíblia: eleva os meus olhos para os montes, para o alto. Amém. Glória a Deus. E você para um tempo e diz: de onde que vai vir a providência? De onde que vai vir a ajuda? De onde que vai vir a saída? Aí a Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez Deus esteja esperando você ir para Ele, não para outras pessoas. Deus está dizendo: conta para mim, fala comigo, me trata como pai, porque eu sou seu pai. Glória a Deus. Você precisa contar com o seu pai. O que você está sentindo? Se abra para Deus. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Deus está pronto para ajudar. Amém, irmãos? Fica de pé em nome de Jesus.